Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um pouquinho rapidamente sobre o Édipo do menino, mas focando as variações que podem acontecer quando as coisas não vão mais ou menos certinhas, né? Quando o pai não está presente na vida do filho, quando o pai é um abusivo, ou quando o pai está presente na casa, mas ele é ausente da vida do menino, não é presente. Então, vamos fazer essa variação. Agora, antes de começar o vídeo, eu queria falar algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, tudo que eu falo aqui, eu me baseio nos meus estudos de 2005 para cá, que eu estudo psicanálise, e também nos livros que eu vou lendo, que eu acho assunto interessante. Falei, vou passar esse assunto, porque o público merece saber. Eu fico assim... Porque eu passei muito tempo da minha vida sem entender as coisas que aconteciam. Às vezes as minhas emoções, meus sentimentos, as minhas afetações, as minhas angústias, e lidar com filhos, e aí são tudo coisas que eu não conseguia lidar, que eu tinha dificuldades, e que eu acho, tenho certeza, que todos os pais devem ter. Então, eu falei, estou estudando aqui, quando eu vejo um assunto importante, um assunto que é tão útil, que os pais saibam, e eu penso assim, não, vou passar isso, vou fazer um vídeo sobre isso, para esclarecer. O objetivo do canal é esse, se vocês lerem lá, no início do canal, ele fala isso, é esclarecer sobre as dificuldades das pessoas, as dificuldades emocionais, a nível psíquico. A nível psíquico, o que acontece com a gente que nos faz sofrer, que nos angustia no amor, no trabalho, na criação de filhos e tudo mais, né? Então, tudo isso que nos faz sofrer merece ser olhado, merece ser cuidado. Não só você passar por cima e empurrar com a barriga, como muitas pessoas fazem. Colocam tudo babado do tapete e aí depois as coisas começam a surgir no corpo. Então, eu acho importante, criação de filho é muito importante. Nós estamos colocando pessoas no mundo e essas pessoas vão sofrer se a gente... Independente da gente, a gente não é pai e mãe não é o sabe tudo nunca, né? Porque ele também vem de uma família com problemas, todo mundo tem problemas, e ele traz esses problemas para o seu relacionamento ali em casa, na criação dos filhos. Reproduz isso muitas vezes nos filhos, a forma como foram tratados, foram cuidados, boa ou ruim, ele reproduz do mesmo jeito. Então, uma educação de pai e mãe perfeita não existe, né? É mitologia, eu queria falar isso aqui porque não existe realmente. Mas, se a gente puder, pelo menos, ter um conhecimento a nível consciente do que está acontecendo, a gente quiser melhorar isso, a gente pode fazer. Então, esse é o objetivo do canal. O assunto que eu vou falar do Édipo, eu uso esse livrinho aqui, que eu gosto muito dele, porque ele é esclarecedor. Claro, não existe só ele. Eu estou mostrando ele para vocês, para mostrar, porque é um livro interessante, é um livro que resume bem o que Freud fez, o que Freud falou, a teoria de Freud sobre o Édipo, sobre esse mito do Édipo, porque é um mito, só que a criança vive como realidade, a criança vive como verdade e deixa marcas para a vida dela na fase adulta, né? Acontece na infância, mas deixa marcas. As marcas ficam inconscientes e a pessoa reproduz isso em forma de neurose na vida adulta. Então, eu tenho esse autor aqui, que eu gosto muito dele, é o J.D. Násio, que a gente conhece mais como Násio. Ele é um psiquiatra e um psicanalista, e ele nos fala muito bem sobre o Édipo, que é esse mito. E fora isso, tem a obra de Freud, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. São 24 livros da obra de Freud, e um deles tem os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que fala muito claramente sobre a questão do Édipo, sobre as fases que a criança atravessa, fase oral, anal, e a fálica e a genital. A fálica é essa que a gente vai falar hoje, onde tem o Édipo, né, que eu vou só recapitular rapidinho, o Édipo do menino, porque é diferente da menina, mas da menina eu já esgotei todas as possibilidades de falar sobre ele aí, já fiz vários vídeos falando sobre, e vamos falar hoje sobre o Édipo no menino. O que é que acontece com esse Édipo do menino? O Édipo do menino, ele acontece numa relação triangular pai, mãe, filho.
Acontece para toda criança. Toda criança vive o Édipo, a nível imaginário. Ele esquece depois. Se você perguntar a um adulto se ele lembra da fase infantil dele, muitos não lembram de nada. Porque o psiquismo faz esse trabalho de apagar. Porque houve angústia, houve sofrimento para aquela criança, e aí ele acaba apagando isso da mente, vai para o inconsciente, fica inconsciente. E é com o inconsciente que a psicanálise trabalha. É o inconsciente que nos interessa, que interessa ao analista, que recebe o seu paciente, né, o seu analisando no consultório, com as suas neuroses, com as suas dúvidas, com seus problemas, com as suas dores, que são dores de todas as pessoas. Né? As dores são universais. O mal-estar do psiquismo, a nível psíquico, é universal. Agora, a gente olha, enquanto analista, sobre a singularidade de cada pessoa, porque a pessoa tem a percepção sobre as coisas, né? Desde pequenininho, desde criancinha, a criança já percebe as coisas e toma as suas decisões, e faz as suas escolhas na vida. E é sobre isso que a gente vai falar, né? Esse amor, esse triângulo amoroso pai, mãe e filho, o menino ama a mãe e quer destituir o pai. Ele ama a mãe e quer ficar no lugar desse pai. Ele quer destituir, tirar esse pai dessa função dele de pai. Gente, pai e mãe é função, mais uma vez eu vou repetir aqui. Pode ser qualquer um que cuide da criança, que represente, que esteja nesse lugar. Porque é um lugar que você ocupa. Pai e mãe não é uma coisa definitiva, uma função que você ocupa na vida ali, como pai, como mãe, por um tempo. Porque depois que o filho fica adulto, acabou essa função de pai e mãe, né? Então, essa função pode ser exercida por qualquer pessoa. Se não houver o pai e mãe biológico, se o filho for adotado, ou se o filho só tem a mãe, não tem um pai ali, ele cria um pai, ele arruma um pai, alguém que ele goste como homem na casa ali, pode ser o irmão mais velho, pode ser um amigo, pode ser um avô, um tio, até um professor que ele goste muito, se identifique, né? Ele pode considerar aquela pessoa como referência para a figura masculina. Então, é muito importante o pai, a presença desse pai na vida do menino, em particular do menino. Da menina também que a gente já viu aí, mas do menino também é importante. Então, esse amor, ele ama a mãe que destituiu o pai. Esse amor é um amor que ele vai mantendo. Desde a idade de 4 anos, começa essa coisa. Até 4 anos, ele está a mãe loucamente amando a mãe ali, a mãe é para os dois. Né? A mãe é para menino, para menina, a personagem principal, porque é aquela que cuida, que amamenta, que alimenta, que está mais presente na vida. Depois, a partir daí, começa muito a surgir o pai, né, na vida do filho, o pai como esse interditor. Ele entra como interdição como aquela pessoa que interdita a relação da mãe com a criança. A pessoa que interdita a relação da mãe com a criança. Se deixar, a mãe fica ali envolvida com aquela criança, né? E que só cuida, só olha para aquela criança. Então, o pai entra como interditor, interditando a relação mãe e filho. Ele interdita o pai interdita a mãe e interdita ao mesmo tempo o filho, se colocando nesse lugar de estar com a mãe e que ele não vai abrir mão da mãe. Né? Ele não vai abrir mão dessa esposa dele. Então, a criança teme. A criança teme por 2 razões, na verdade, né? Ela teme esse pai, primeiro porque o menino, ele entra no Édipo porque ele tem o falo. O que é o falo? O falo é o sinal da sexualidade. É aquele pipiozinho que ele tem que sinaliza a sexualidade do menino e que a menina não tem. Ao longo da vida, ele vai percebendo que ele tem, que a menina não tem, que a menina perdeu, será que vai nascer ainda? Ele fica naquela situação, naquele questionamento sobre isso. Até que ele percebe lá, um dia, né, que ela não tem. Que ele tem, ela não tem. E se ele não tem e ele odeia o pai, se a menina não tem e ele odeia o pai, ele pode perder. E ele, por medo dessa perda do órgão da virilidade, que é o órgão sexual, que está ali exposto, né,
no menino é exposto, na menina não é exposto. Então, ele tem medo de perder. Por ter medo de perder, que a gente chama medo de ser castrado, o medo da castração, ele sai do Édipo. O fim do Édipo é justamente quando ele percebe que se ele ficar amando essa mãe e desejando destituir esse pai, ele vai perder a sua virilidade. Então, o que ele faz? Ele sai do Édipo, se identificando com os dois, com o pai e com a mãe, sendo mais, né, se identificando mais com o lado masculino do pai, se juntando mais ao pai, ficando mais presente com o pai nos jogos, né, nas brincadeiras, nas atividades mais que são mais de menino, de homem. Então, ele vai se identificando com, mas não deixa de se identificar também com a mãe, com coisas da mãe, com traços da personalidade da mãe. E assim se encerra o Édipo para o menino com esse medo, com essa angústia que a gente chama angústia de castração. Ele teme perder o seu órgão de virilidade que o pai pode cortar, porque ele já viu que tem pessoas que não têm, então ele tem medo de perder. E isso vai parar a vida do menino por toda a vida. Os sonhos repetitivos dos meninos, o sonho de os pesadelos que o menino tem. Eu até li sobre isso esses dias, que eu nem sabia, porque eu não me interesso muito por futebol, mas eu li sobre isso, né? A questão do jogo de futebol, os rapazes, os jogadores, eles fazem aquela barreira, e a primeira coisa que eles fazem é o quê? É colocar a mão no órgão sexual. É uma proteção, eu sei, contra a dor, contra a bola bater, machucar e tudo mais, mas é também o quê? Uma proteção do seu órgão viril. E o homem passa a vida inteira com medo disso, né? Com medo de perder essa virilidade, fazendo tudo que possa enaltecer essa virilidade. Então, o menino sai do Édipo. Ele sai, termina essa fase edipiana aos 7, 8 anos, apaga tudo o que aconteceu nessa fase, uma fase de esquecimento, promovida pelo psiquismo, pela angústia que ele viveu, angústia de castração, e ele sai do Édipo e esquece tudo isso. Só vai relembrar isso e reviver isso, na verdade não relembra não, mas ele revive na adolescência, quando ele começa a encontrar sua parceirinha, sua namoradinha e seus encontros amorosos, e aí então ele vai se lembrar e vai reviver esse amor que ele teve pela mãe. Mas nesse intervalo aí, muita coisa pode acontecer. Muita coisa como, por exemplo, às vezes ele tem em casa, aí nós vamos ver as variações que acontecem com o Édipo, né? Que as coisas nem sempre saem bonitinhas assim, né? Freud já falava, é a pedra do caminho de todos nós, é o Édipo, tanto para a menina como para o menino. É a pedra do caminho, onde a gente esbarra na vida. É nessa questão edipiana. Quando você ouve um paciente em consultório, você vê, quando ele começa a falar do pai, da mãe, da história dele de infância, do que ele lembra, de como ele percebeu tudo, você vai ver que tem ali uma pedra no caminho, que é onde ele se esbarrou e criou uma neurose. Um sofrimento neurótico, inclusive, né? E então, o que acontece? Vamos supor que esse pai nem sempre é um pai perfeito, né? Isso que a gente falou, o pai e mãe são perfeitos, mas ele pode ter um pai que seja muito participativo na vida dele, muito participativo, muito sedutor, quer sair com o filho, meu filho vai ser macho, meu filho vai ser um machão, meu filho vai ser muito homem, não tem essas falas do homem para o filho? Então, isso pode criar fantasias na cabeça desse menino. Eu tenho que ser como? Nossa, o que eu tenho que ser para alcançar meu pai? Meu pai é o grande, é foda. E como é que eu vou ser igual a ele? Então, cria essa coisa, essa expectativa. Eu nunca vou chegar ao meu pai. Eu estava esses dias vendo um capítulo da novela da noite, Renascer, e eu percebi e vi isso, né? O filho que é médico, ele não consegue chegar ao pai, ele tem essa inibição. Como que eu vou conseguir alcançar um homem, ser um homem igual ao meu pai é? Sempre vai haver essa comparação, sempre vai existir a comparação do filho com o pai, sempre, por toda a vida. Muitas vezes ele não quer na vida ultrapassar aquele pai, já outras vezes ele quer ultrapassar o pai. O que o pai foi, o que o pai representou. Se for um pai abusivo, como eu estava falando no início, né? For um pai abusivo que espanca a família, que espanca os irmãos, que espanca a esposa,
Ele pode ser igual, sair, né? Formar sua personalidade igual ou diferente desse pai. Sair muito passivo. Sair um homem menos viril, né? Ou pode reproduzir exatamente esse pai. Mesmo não querendo, porque é o inconsciente que fala na hora que você atua, é o inconsciente que fala. Então, quando ele tiver uma relação com a mulher dele, uma briga, uma confusão dentro de casa e tal, ele pode partir para a agressão da mulher. Ele pode fazer isso porque ele viu o pai fazer. Então, ele reproduz. Já de outras vezes, ele pode sair passivo demais. Sabe aquela passividade, aquela pessoa que a mulher manda na casa e ele não fala nada, nunca, não abre a boca? Pode ser assim. Pode o filho se identificar com esse pai passivo. Pode esse filho se identificar com esse pai que, né, não fala, não ser igualzinho ao pai, nessas atitudes. Pode ser que seja um pai que esteja ali, seja ativo, mas não dá a mínima para o filho e só olha a filha. Às vezes tem casal, tem filhos que é um casal, né, um menino e uma menina, e muitas vezes ele se interessa mais pelas meninas. Ficou mais presente na vida das meninas do que do menino. Então, não mostra para esse filho, né, não está presente nas atividades de menino, que mostre para ele o que é ser um homem. Não sai, não conversa, não vai a um jogo de futebol, não joga bola com esse filho, não faz uma atividade esportiva com o filho. Então, pode ser aquele pai que está ali, mas dá mais importância para menino do que para o filho. Então sai um filho recalcado, achando que ele não é amado pelo pai, sofrendo, como é que eu vou ser homem amanhã, quando tiver filhos, e também quando ele for ter um relacionamento, ele não vai saber se portar, vai ficar sempre numa dúvida. Ontem um seguidor aqui me perguntou sobre isso, que ele não vai, se não tiver a referência de um homem, né, alguém na função desse pai, porque pai e mãe é função, então nessa função ele pode não saber o que é ser pai, ou o que é estar presente na vida do filho, o que é ser homem. Ele me pergunta isso. E eu falei, aguarda que vai sair um vídeo sobre isso. Então, gente, isso são variações que podem acontecer no Édipo do menino e que eu acho importante falar aqui para vocês entenderem de onde que pode estar vindo as raízes das coisas de vocês, das problemáticas que existem na vida de vocês, das neuroses, das dores, dos sofrimentos, tanto para o homem como para a mulher. Sempre que eu acho que a mulher se interessa mais em saber do que o homem. O homem muitas vezes fala assim, disso eu não quero nem saber, mas está sofrendo do mesmo jeito, né? Outra coisa importante também que acontece nesse período edipiano, voltando ao período edipiano, dessa vivência edipiana, é a sexualidade. A sexualidade se forma nessa fase. Se esse pai não foi tão presente, esse pai não esteve tão vivo na vida do filho, ele pode se identificar com a mãe, com o lado feminino. E ser uma pessoa mais passiva, mais feminina, mais para o lado feminino do que para o lado masculino. Então, isso pode, muitas vezes, ele se sentir como mulher. Se sentir, não é que ele queira se transformar o seu corpo numa mulher como um trans, não. Ele pode querer se relacionar na sua orientação sexual, se portar como mulher e se relacionar se portar como mulher, se relacionar com o homem e ser um homossexual. Sua orientação sexual ser homossexual. Outras vezes, ele pode ser hétero, normal, tudo mais, mas tem uma atitude mais feminina, porque na realidade, nós somos os dois sexos. Nós temos os dois sexos. Só que a mulher prevalece mais. A mulher, né, mulher mesmo declarada ali, o que prevalece nela é o seu lado feminino. Para o homem, prevalece mais o lado masculino. Mas nós temos um pouco da mulher, um pouco do homem, todos nós. Há grandes mulheres empresárias aí, policiais. Nós temos vários exemplos que são fálicas, que tem aquele lado masculino bem que se sobressai, na verdade, né? E ela pode ser mulher, se orientar para um homem. A orientação sexual ser para um homem. Isso aí sem problema. Um homem também. Ele pode ser homem, ter uma orientação hétero, mas ele gostar de fazer as coisas em casa como uma mulher. Gostar de cozinhar,
gostar de arrumar a casa, gostar de lavar uma roupa, ter cuidados com a casa, ter o seu lado feminino também ali presente na vida. Então, todos nós temos isso. Isso é para todos. É para todos. E essa questão sexual também que acontece nessa fase edipiana, da importância tão grande da fase do Édipo para o menino, para a menina. Porque eles fazem a sua identificação e a sua orientação sexual. Para quem eles vão se direcionar na vida, para um homem ou para a mulher. Uma outra coisa importante também a se falar, que eu falei para vocês que o menino recalca tudo que é toda a vivência do Édipo, né? Ele recalca, ele esquece, vai para o inconsciente. O inconsciente é uma instância psíquica, de acordo com Freud. É um lugar psíquico, que as coisas ficam esquecidas. Quando nós queremos esquecer totalmente uma coisa, vai para lá e a gente não lembra mesmo. O ego é esse consciente, é a nossa consciência. E a criança forma nessa fase também uma instância que se chama superego, um lugar psíquico que se chama superego. Esse superego, ele é responsável pelos valores morais, éticos, sociais que ele herda dos seus pais. Então é responsável por esses valores, o certo, o errado, o que pode, o que não pode, como ele lida numa sociedade com as outras pessoas, numa civilização, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E também, o superego também é uma instância responsável pela culpa. Ela carrega com ela, junto ali, o sentimento de culpa. Culpa se você, por exemplo, um dia você teve que abandonar sua mãe lá na fase do Édipo, né? E você ficar com isso na cabeça, com esse sentimento de culpa. Um dia eu abandonei minha mãe. Ou se for menina, um dia eu abandonei meu pai para me ser igual à minha mãe. Então, a criança pode carregar culpas. E culpas você vai carregando pro resto da vida. Culpa é a pior coisa que pode existir para um ser humano, que causa mais sofrimento. E tá lá, no superego. É como se fosse, sabe aquela vozinha que fala assim, olha, você vai fazer isso? Se fosse você, não fazia não, hein? Vai arriscar? Vai apostar nisso? Às vezes a gente quer apostar num trabalho, mudar de trabalho, fazer outra coisa, e a gente fica lá com aquela vozinha na cabeça. Não, cuidado, pode ser você perder tudo. Sabe aquela coisa assim, que não te deixa fazer? Sabe, você se sente culpado de muitas coisas. E é uma coisa que você também, todo ser humano tem. Gente, tudo isso que eu estou falando, ego, superego, consciente, inconsciente, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é para todos nós temos. A psicanálise trabalha com o inconsciente, diferente da psicologia que trabalha a nível consciente, a nível comportamental. A psicanálise trabalha com o que está por trás do que você diz. E isso é para todos. Agora, cada um é cada um no consultório. Cada um tem sua história, cada um percebe a sua história de uma forma. Às vezes, uma coisa que é muito forte para um, não é tão forte para outro. Por isso que dor não pode se medir. A dor, cada um tem a sua. E não dá para você dizer, essa aqui, você teve isso, eu também tive, não tô nem aí. Mas o outro tá aí. Dor não se mede, não tem como você medir a sua dor e comparar a sua dor com a dor do outro. Cada um tem uma percepção da vida. A psicanálise é do singular, ela trata do singular, cada sessão é única. E é o singular que importa ali, como aquela pessoa sentiu sua dor, como aquela pessoa deseja, como aquela pessoa quer desejar na vida. Qual a sua forma única e particular de desejar? É isso que a psicanálise faz, é direcionar, o analista direciona ali o que ela está falando, qual é o desejo dela, porque o analista tem uma escuta diferenciada. Ele já passou por sua análise pessoal, ele já viveu anos de terapia, então ele sabe a sua vida, ele tem uma liberdade para escuta, uma escuta diferenciada, porque ele aprendeu a escutar na sua própria análise. Por isso que muitos analistas falam, a análise é mais importante, a análise pessoal do analista é mais importante do que saber a teoria. Às vezes você sabe a teoria, mas você não fez sua análise até o fim, até as últimas consequências. Para você ser analista, você tem que fazer a sua análise até as últimas consequências.
Então, essas variações podem acontecer. O objetivo do canal aqui é chamar atenção para essas variações que podem acontecer. Eu não sei se alguma me fugiu aí, mas se fugiu, vocês perguntem também, que eu respondo, não tem problema. Mas pode acontecer essas variações, nunca vai sair tudo certinho, não. O menino, quando sai do Édipo, ele sai castrado, ele sai com uma falta. Ele sai com uma falta. Ele queria a mãe, não teve. Ele não pôde se completar com a mãe. Ele ficou com uma falta, faltoso. A menina, quando sai do Édipo, também ela sai castrada. Aliás, ela já nasceu castrada, né? Então, ela sai faltosa também. A falta é para todos. Todos os neuróticos têm esse buraco, têm esse vazio, têm essa falta. Às vezes quantas vezes a gente busca uma coisa, vai fazer aquilo achando que é aquilo que a gente quer, quando a gente chega naquela situação, né? Artistas, eu vou dar um exemplo, artistas. Os artistas muitas vezes escalam uma vida para ter um sucesso. E quando estão lá no ápice do sucesso, eles começam a usar droga. O que é isso? Muitas vezes não conseguiu lidar com o seu próprio sucesso. Ele não teve capacidade de suportar aquele sucesso. Então, começou a usar droga e acaba caindo, se derrapando e muitas vezes até se matando, como a gente já viu aí. Então, essas dores, as dores são para todos, mas cada um na sua particularidade, cada um na sua singularidade. Cada um percebe a dor de um jeito, de uma forma, faz com ela também uma coisa, cada um faz do seu jeito. Cada um faz com aquela dor alguma coisa. Uns fazem poesia, outros cantam, né? Outros fazem uma pintura, outros fazem esculturas, dança, música, né? Tudo isso é uma forma de lidar com a dor. Porque nada que você faça vai tapar esse buraco que você tem, esse vazio existencial que a gente chama, que está na sua estrutura psíquica, uma estrutura faltosa. Gente, é isso. Se ficar alguma coisa, vocês deixem perguntas. E outra coisa que eu queria falar também, eu tenho meu Instagram, @LiraHelenaLittig. Lá tem muitos vídeos pequenos para vocês verem, chamar a atenção de vocês. E tem também uma página no Facebook, uma psicanálise, um olhar a mais. Essa é a minha página no Facebook. Então, tem os links aí, aqui eu deixo, e também vou deixar o nome dos livros para quem quiser dar uma lida, ler, comprar, ler, se interessar. E quem sabe ser um psicanalista amanhã, né? Porque eu entrei num curso, mas no fundo era para fazer a minha análise. De lá eu comecei a gostar e fui estudar psicanálise. E isso lá em 2005, há muito tempo. Então, quem sabe a gente gosta. Muitas pessoas, hoje ainda estava mostrando um vídeo meu para um colega de trabalho, e ele me falou assim, nossa, que coisa legal, me interesso muito por esse assunto, hein? Então, a gente às vezes começa a ver e começa a se interessar. E aí esse objetivo aqui é despertar. É esse despertar que eu desejo para vocês, desejo a todos, e se eu puder conseguir alguma coisa, já está muito bom. Curta, comenta e compartilhe se vocês se identificarem com o assunto. Se quiserem assuntos diferentes, outros assuntos, me coloque aqui o tema, que eu teria um prazer em atender e em fazer vídeos. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, de chamar a atenção, como eu disse no início, para essas dores que muitos sentem, e eu passei muito tempo sentindo e não sabia o que era, e depois eu fui, graças a Deus, eu tive a gente sempre busca uma saída, sempre busca uma saída. Se vai dar certo ou não é outra coisa, mas a gente busca. Até o próximo vídeo.